Salve, salve meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula de História do Brasil para o concurso da Câmara do Cabo de Santo Agostinho. Na aula de hoje nós iremos trabalhar 3 conteúdos que estão lá no seu edital: a Independência do Brasil, a Balaiada e a Guerra do Paraguai. A gente está trabalhando o edital completo aqui no YouTube para vocês de graça, porque a gente sabe que é muito importante esse conteúdo para vocês, beleza? Dizer também que você ajuda muito o nosso canal quando já chega aqui, deixa aquela curtida, deixa aquele comentário, compartilha para os amigos, isso faz o nosso canal crescer e é muito importante para nós. A nossa apostila está disponível. A gente tem uma apostila de História Geral, História do Brasil, para você, com conteúdo e questões. É só falar através do WhatsApp, que está aqui na descrição. E temos também o nosso aulão, que vai ser dia 12 de setembro, ou seja, perto da prova, aquele aulão de revisão com questões para você gabaritar História Geral do Brasil e atualidades. Beleza? Tranquilo, meu povo? Então é isso que a gente vai estar trabalhando aqui nesse período, tá bem? Então, vamos embora para o nosso conteúdo. Vamos lá. Na aula passada, inclusive, a gente falou um pouquinho sobre revoltas coloniais. Inclusive, dá uma olhada na playlist, porque tem todo o conteúdo. Inclusive, eu coloquei aula de atualidades também para você conseguir entender como é que vai ser cobrado isso na sua prova, beleza? Então, a gente está saindo do século XVIII, os anos 1700, as revoltas coloniais, e entrando no século XIX, que é o 1800, que é quando a gente vai ter de fato esses 3 momentos da história do Brasil que a gente está falando aqui, vai falar hoje aqui para vocês. É assim, para ser bem sincero, a banca de vocês, ela meio que jogou um monte de conteúdo, tá, minha gente? Porque assim, esse ano, por exemplo, completam-se 200 anos da Confederação do Equador, uma revolta que aconteceu em Pernambuco durante o período imperial. Por que que a banca não colocou isso no edital de vocês? Eu não sei. Não sei mesmo, mas era para estar presente. Tudo bem, a gente dança conforme a música, ou como dizem os nossos avós, né? A gente amarra o burro onde o dono manda. Então, tá no edital de vocês, é o que a gente vai falar hoje, tá certo? Então vamos lá. Quando vem o século XVIII para o XIX, a gente começa a trabalhar, a pensar uns ideais de liberdade, os ideais do iluminismo da Revolução Francesa. Está lá nas aulas de História Geral, eu já falei sobre isso. Isso começa a crescer no mundo inteiro, os ideais de liberdade. Então, o Brasil era o que de Portugal? Colônia. Então, o que a gente precisa? Liberdade. E aí a gente vai ter esses ideais que começam a crescer. Então, vem a ideia. O movimento também, Portugal está em decadência, então Portugal não tem mais aquela força para manter o Brasil sob controle. As elites brasileiras começam a se consolidar, ainda muito dependentes de Portugal, mas elas começam a se consolidar. O Brasil também começa a ter um novo parceiro econômico muito forte, e eu quero que você pense nisso, que é a Inglaterra. Então o Brasil começa a ter na Inglaterra o seu principal parceiro comercial. Por que isto é importante? Porque a Inglaterra ela começa a ser uma fiadora do Brasil, vamos dizer assim. E aí, isso não é só teórico, na prática, tá certo? Eu vou falar disso por quê. Então ela começa o Brasil ter menos relação com Portugal e mais com a Inglaterra. Pesa no bolso a Inglaterra e aí começam os ideais de liberdade, isso começa a crescer, a pressão é muito grande e aí Dom João VI, que era o imperador de Portugal, estava no Brasil. Em 1820 tem a Revolução Liberal do Porto. Qual é a questão? Em 1808, Dom João VI vem para o Brasil com toda a sua corte, certo? Só que ele fica no Brasil. Napoleão invade Portugal, Dom João VI foge para o Brasil, ele fica aqui com sua corte. Napoleão é expulso de Portugal, só que Dom João VI fica no Brasil, até a Revolução Liberal do Porto de 1820. Quando isto acontece, Dom João VI diz, preciso voltar para Portugal, senão eles vão derrubar a monarquia, mas eu vou deixar o meu filho, Pedrinho, Dom Pedro I, que fica aqui no Brasil. Só que a pressão é muito grande. E aí o que Dom Pedro faz? É melhor eu fazer a revolução, eu fazer a independência do que eles fazerem. É um momento onde a América Latina inteira está se tornando independente. Então Dom Pedro também está olhando isso. As elites brasileiras estão olhando isso. Se a gente não fizer a revolução, a turma vai fazer. E aí acontece isto. O Brasil se torna independente no dia 7 de setembro de 1822. Todo mundo já viu aquele quadro, mas sabe que não é verdade. Então, muito cuidado com isso. Quando a gente fala sobre a independência do Brasil, entenda. O Brasil ele torna-se independente sem romper de fato com a estrutura de Portugal. Por que eu estou dizendo isso? No oeste da América Latina, nossos vizinhos Argentina, Colômbia, Paraguai, Venezuela,
Uruguai, todos esses locais viveram revoluções. O povo pegou em armas, foram as elites crioulas, né? Mas pegou em armas, teve um processo revolucionário forte, muitos deles acabaram com a escravidão. O Brasil não fez nada disso. Tanto é que o primeiro imperador do Brasil é o filho do imperador de Portugal. Então o Brasil não rompe as estruturas, isso é importante colocar na sua prova. O Brasil não rompeu, acabou a colônia, acabou toda a ligação com Portugal. Não. O Brasil seguia dando privilégios para as elites portuguesas no Brasil. Grava isso. E aí Dom Pedro I faz essa independência, né? O 7 de setembro ficou marcado na nossa história, né? Inclusive é sábado agora, o feriado que vai cair no sábado é ruim pra gente, né? Porque o feriado é bom quando é no meio da semana, mas é o feriado de agora, 7 de setembro, quando Dom Pedro, naquele quadro do Pedro Américo, né, montado num cavalo branco às margens do rio Ipiranga, gritou independência ou morte. A gente sabe que isso é fake, né? Mas o Brasil torna-se independente. E essa independência do Brasil, o que é que você precisa lembrar de fato? O Brasil não rompe com a sua estrutura. O Brasil, ele vai se tornar dependente economicamente da Inglaterra. Inclusive, por que a Inglaterra é fiadora? Olha o que eu falei. Porque quando o Brasil se torna independente de Portugal, ele paga para Portugal. Quem é que dá o dinheiro para o Brasil? A Inglaterra. Então o Brasil já nasce devendo. Entendeu? Porque eu tenho que devolver o dinheiro que eu peguei emprestado da Inglaterra. E o Brasil, ele mantém boa parte da sua estrutura que existia naquele momento. E o imperador Dom Pedro I, ele torna-se um imperador que quer mandar em tudo. E aí vem a Constituição de 1824, que é a Constituição outorgada, onde ele acaba mandando em tudo. E este período é o do primeiro reinado. E pausa para a água. E para dizer que você tem duas formas de ajudar o nosso canal a crescer. A primeira, curta, comente e compartilhe. Mande esse vídeo para mais gente, faça esse vídeo chegar para um monte de gente. Deixa aquela curtida, deixa aquele comentário, não vacila. A segunda forma de ajudar o nosso canal é adquirindo um dos nossos materiais através do WhatsApp ou contribuindo através do Pix que fica na descrição. Aqui na descrição do vídeo, só clicar embaixo que tem tudo isso explicado direitinho. Beleza? Vamos embora. Então, o Brasil tornou-se independente. Beleza? Beleza. Acabaram todos os nossos problemas? Não, muito pelo contrário. A gente ainda tem um monte de bronca para resolver. Mas aí a gente inclusive vai ter o primeiro reinado, que é de 1822 até 1831. Logo depois a gente vai ter a período regencial, porque Dom Pedro I ele volta para Portugal e deixa Dom Pedro II muito criança, com 5 anos apenas. Quando ele deixa Dom Pedro II com 5 anos, um grupo vai tomar conta do Brasil, que são os regentes. O período regencial ele é marcado por muitas crises, de todo tipo que você imaginar. Uma delas, que foi a que a banca escolheu, é a balaiada. A balaiada ela acontece no Maranhão entre 1838 e 1841 e ela é uma revolta regencial popular. É o povo, e por isso o nome balaiada, dos balaios, as pessoas que carregavam coisas na rua. É como se a gente fosse falar de um ambulante. É como se fosse uma revolta dos camelôs, do ambulante. É isso. Por quê? Porque eram as pessoas que pegavam balaio na rua e saíam para vender. Só que a condição de vida deles estava horrível, péssima. Então eles vão fazer revoltas. E naquela época, a figura do imperador era muito importante. Quando eu não tenho imperador, as pessoas se sentem ainda mais suscetíveis às revoltas. Consegue compreender isso? Então, o que eu quero que você lembre? Durante o período regencial, foi um período de quê? De muitas revoltas. Várias pelo país inteiro. Uma revolta também que a banca falou para vocês, que está no seu edital, é a Revolução Farroupilha. Está no seu edital. Por que a Revolução Farroupilha é importante? É a tentativa dos gaúchos de se tornarem independentes. Os Garibaldi lá, né? Que tem uma forte influência italiana. Estou até com a camisa aqui de um time italiano, que é o Napoli, né? Então, os Garibaldi, eles tentam fazer o Rio Grande do Sul independente, porque naquela época isso era muito forte. Várias revoltas pedindo independência de locais específicos existiam pelo país. Esse sentimento local contra o sentimento nacional de Brasil, né? Até porque boa parte da América Latina se divide e o Brasil não. Então, a Guerra dos Farrapos, a Revolução Farroupilha, ela é a tentativa no Rio Grande do Sul de separação do Brasil, tá certo? E aí, para vocês terem uma ideia, por que isso é relevante também? Porque tem uma parte no sul do país que já foi Brasil e hoje não é mais, que é o Uruguai.
O Uruguai já foi parte do Brasil, era a chamada Cisplatina. Só que existe uma guerra da Cisplatina e o Brasil acaba perdendo o controle. Inspirado nessa ideia também é que existe a Revolução Farroupilha. O Uruguai se torna independente do Brasil em 1825 e a Guerra dos Farrapos ela vai acontecer em 1835, logo um pouquinho depois que começa o período regencial. Tranquilo? Isso é para a gente entender esse contexto aí do período de Dom Pedro I, que foi muito turbulento, período regencial, que é extremamente turbulento e com muitas revoltas, e aí vem o segundo reinado. Primeiro reinado, Dom Pedro I. Segundo reinado, Dom Pedro II. Essa é moleza, né? Quando vem o segundo reinado, que vai de 1841 até 1840 até 1889. É o período do reinado de Dom Pedro II. Tem uma grande guerra nesse período, que é a Guerra do Paraguai. Essa a gente precisa entender bem. Primeiro, o que foi a Guerra do Paraguai? Ela foi o Paraguai versus Brasil, Uruguai e Argentina. Por isso que é uma tríplice aliança contra o Paraguai. Solano Lopes era o imperador, o presidente do Paraguai, que naquela época crescia muito, certo? Então era um país em ascensão. Só que aí o que aconteceu? Brasil, Argentina e Uruguai, eles tinham um tratado de defesa mútua. O que acontece é que Solano Lopes ele estava tão poderoso e a Argentina vivia uma certa crise que ele achou que podia atacar a Argentina. E aí, para atacar a Argentina, ele ainda fez mais uma besteira. Ele atacou pelo território brasileiro. Então, se ele invade o território brasileiro, ele dá a autoridade para o Brasil entrar na guerra. E é o que acontece naquele período. O Brasil ele acaba entrando na guerra por conta, junto de Argentina e Uruguai, contra o Paraguai. Então é uma guerra, minha gente, que ela vai ser 3 países contra 1, rapidamente a Tríplice Aliança vai derrotar o Paraguai, tá certo? Isso é bem pra gente entender. Enquanto guerra, o que vai ser importante? Vamos lá. Primeiro, o Brasil ele ainda não era composto de um sentimento nacional. A Guerra do Paraguai vai ser importante por isso. Porque lá você colocava uma tropa de Pernambuco, outra do Rio Grande do Sul, outra do Maranhão, outra do Rio de Janeiro. Quando eles chegavam lá, eles brigavam entre si. Pode parecer um negócio meio doido, né? Oxê. Mas é porque o cara se sentia mais pernambucano do que brasileiro. Então quando ele via um baiano, ele queria brigar com o baiano. Era assim. Então a Guerra do Paraguai ela ajuda o Brasil a ter um sentimento de unidade nacional. Outra coisa muito importante. Os militares brasileiros, eles vão para a guerra e aí eles percebem uma coisa. Como na América Latina inteira foram os militares que fizeram a sua independência, eles eram muito mais poderosos do que no Brasil. Então eles chegaram na guerra e viram, meu irmão, o cara da Venezuela, da Argentina, só tem general, só tem militar no comando. E aqui a gente está comendo um arroiado com Dom Pedro II. Então é um momento onde o exército ele deixa de apoiar o império. Além disso, outra característica é que o Brasil ainda tinha escravidão. Mais um gole d'água. O Brasil ainda tinha escravidão. E o soldado ele ia para a guerra. Com qual promessa? Se você voltar vivo, você está livre. É a promessa de liberdade. Meu filho, ó, tu não é escravo, se tu for para a guerra e voltar, tu tá livre. Beleza? Beleza. Isso foi concedido de fato para os escravos. Tá bem? Só que boa parte dos militares e das pessoas que lutaram com os escravizados naquela época tornaram-se abolicionistas. Porque eles disseram, como é que eu vou lutar do lado de uma pessoa e depois defender a escravidão de alguém da família dela? Então gera um pouco disso e gera também um aumento do contingente de negros livres, que a gente vai chamar de negros forros. Então aumenta a quantidade de negros forros, isso vai ter um impacto também na sociedade brasileira naquele período. Então a Guerra do Paraguai, ela é uma guerra em que vai ter conflitos, vai ter consequências grandes para o Brasil naquele período. E tem mais uma coisa, o Brasil gasta muito dinheiro. Guerra é custo, viu minha gente? Nunca se esqueça disso. Guerra é muito custosa. Tem até naquele filme O Poderoso Chefão, né, que ele diz isso, né? Eu quero a paz. O Corleone lá, ele diz eu quero a paz porque a guerra é muito custosa. Não é verdade? E para os países isso é verdade. O que acontece? O Brasil vai entrar numa guerra, gasta muito, o retorno não é tão grande, muito pelo contrário, o retorno é muito pequeno. O que a gente ganha basicamente? Um território onde hoje é o centro-oeste brasileiro, aquela parte de Goiás, Mato Grosso, aquilo ali era Paraguai, torna-se Brasil, tá certo?
não ganha muita coisa além disso. Veja só, é um período de massacre dos paraguaios, é bom pensar nisso. Para vocês terem uma ideia, o Dia das Crianças do Paraguai é o dia onde o exército brasileiro lutou contra um exército de crianças paraguaias, que obviamente foram todas massacradas pelo exército brasileiro, comandados o exército brasileiro por Duque de Caxias, que hoje é o patrono do exército brasileiro. Então isso é pra gente também entender as contradições. Veja, você é um soldado, você lutar contra um monte de criança é bárbaro, né? Disse naquela época que cerca de metade dos homens adultos morreram no Paraguai. Imagina o que é isso. Existe um déficit populacional ainda hoje do Paraguai por conta disso, tá? É uma guerra que faz 150 anos, tá bom? Então é uma guerra que ainda tem feridas vivas, tá? Só pra gente lembrar uma coisa, eu gosto muito de futebol, então às vezes eu associo muita história com futebol. Teve uma vez que o Paraguai, na época que tinha aquele goleiro Chilavert, não sei quem lembra, que era aquele cara que batia falta, o Paraguai ganhou do Brasil e ele falou isso, e que era bom ganhar do Brasil, que ele estava muito feliz de ganhar do Brasil, porque ele ainda lembrava, o Paraguai ainda tinha feridas abertas por conta da guerra do Paraguai, vejam isso, né? Há 150 anos atrás. E aí, isso vai ser, a gente pode dizer tranquilamente que a Guerra do Paraguai, ela é um dos grandes motivos que vai levar à abolição da escravidão e, posteriormente, ao fim do Império e ao início da República. Beleza, meu povo? Tranquilo? Vários conteúdos num vídeo só para tu assistir. Tranquilo? Tamo junto. Forte abraço. Curta, comenta. Chega pra gente aqui também se quiser aula. Tranquilo? Tamo junto. Forte abraço.